Estudos sobre psicologia analítica. Psicologia do inconsciente, por Jung. Tradução de Maria Luísa Ape, editora Vozes, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Se é possível via Pix, apoie a seu vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos e farão muita diferença. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, ou ainda tornando-se membro. Através da comunidade de membros, você pagará uma mensalidade que pode ser cancelada a qualquer momento e tem diversas possibilidades de valores. Então, dê uma olhada, os links todos estão no descritivo. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Prefácio. Prefácio à primeira edição. Este pequeno trabalho surgiu no momento em que, a pedido do editor, comecei a rever para ser reeditado o artigo Novos Rumos da Psicologia, publicado em 1912 no Anuário de Rascher. O trabalho apresentado aqui é, portanto, aquele mesmo, modificado na sua forma e ampliado. No artigo em questão, limitava-se a mostrar um aspecto essencial da interpretação psicológica introduzida por Freud. Com as numerosas e importantes modificações sofridas nos últimos anos pela psicologia do inconsciente, fui obrigado a alargar consideravelmente o âmbito daquele primeiro artigo. Vários trechos sobre Freud foram reduzidos e substituídos por considerações tiradas da psicologia de Adler. Além disso, dentro da orientação geral e na medida em que coubesse nos limites deste trabalho, introduzi os meus próprios pontos de vista. Devo prevenir o leitor de que a complexidade da matéria vai exigir um grande esforço de paciência e atenção. Também quero deixar bem claro que este trabalho não pretende encerrar o assunto nem esgotar os argumentos. Isso demandaria exaustivas teses científicas sobre cada um dos problemas específicos aqui abordados. Quem quiser aprofundar-se nas questões levantadas deverá recorrer à literatura especializada. Minha intenção é simplesmente dar alguma orientação sobre as mais recentes interpretações da essência da psicologia do inconsciente. Por considerar o problema do inconsciente de extrema importância e atualidade, e por saber que diz respeito intimamente a todos e a cada um de nós, julguei oportuno colocá-lo ao alcance do público leigo e culto, impedindo que fosse condenado a desaparecer na inacessibilidade de uma revista científica especializada, levando uma existência formal numa obscura estante de biblioteca. Nada mais apropriado do que os processos psicológicos que acompanham a guerra atual, notadamente a anarquização inacreditável dos critérios em geral, as difamações recíprocas, os surtos imprevisíveis de vandalismo e destruição, a maré indizível de mentiras e a incapacidade do homem de deter o demônio sanguinário, para obrigar o homem que pensa a encarar o problema do inconsciente caótico e agitado debaixo do mundo ordenado da consciência. Esta guerra mundial mostra implacavelmente que o homem civilizado ainda é um bárbaro. Ao mesmo tempo, prova que um açoite de ferro está à espera, caso ainda se tenha a veleidade de responsabilizar o vizinho pelos seus próprios defeitos. Um açoite de ferro está à espera, caso ainda se tenha a vaidade, veleidade, de responsabilizar o vizinho pelos seus próprios defeitos. A psicologia do indivíduo corresponde à psicologia das nações. As nações fazem exatamente o que cada um faz individualmente. E do modo como o indivíduo age, a nação também agirá. Somente com a transformação da atitude do indivíduo é que começará a transformar-se a psicologia da nação. Até hoje, os grandes problemas da humanidade nunca foram resolvidos por decretos coletivos, mas somente pela renovação da atitude do indivíduo. Em tempo algum, meditar sobre si mesmo foi uma necessidade tão imperiosa e a única coisa certa
como nesta catastrófica época contemporânea. Mas quem se questiona a si mesmo depara invariavelmente com as barreiras do inconsciente, que contém justamente aquilo que mais importa conhecer. Dezembro de 1916. Prefácio à segunda edição. Muito me alegra que este pequeno estudo apareça numa segunda edição em tão curto espaço de tempo, e isso apesar do seu conteúdo, que deve ser de difícil compreensão para muitos. Reedito-o inalterado em sua essência, salvo modificações e aperfeiçoamentos insignificantes. Tenho consciência, porém, de que, para colocá-lo mais facilmente ao alcance de todos, será preciso ampliar o debate, devido à dificuldade e à novidade excepcionais do assunto, principalmente no que se refere aos últimos capítulos. Um maior aprofundamento das linhas básicas neles contidas ultrapassaria os limites de uma divulgação mais ou menos popular, de forma que prefiro discutir essas questões com a devida minúcia em outro livro, que se encontra em fase preparatória. O número de cartas que recebi após a publicação da primeira edição prova que o interesse do grande público pelos problemas da alma humana é muito maior do que eu esperava. O despertar desse interesse deve provir, em grande parte, do abalo em nossa consciência provocado pela Guerra Mundial. O espetáculo dessa catástrofe faz com que o homem, sentindo-se totalmente impotente, se volte para si mesmo, olhe para dentro e, como tudo vacila, busque algo que lhe dê segurança. Muitos ainda procuram fora de si mesmos. Uns acreditam na ilusão da vitória e do poder. Outros em tratados e decretos. Outros ainda na destruição da ordem vigente. Mas são poucos os que buscam dentro de si, poucos os que se perguntam se não seriam mais úteis à sociedade humana, se cada qual começasse por si, se não seria melhor, em vez de exigir dos outros, pôr à prova primeiro em sua própria pessoa, em seu foro interior, a suspensão da ordem vigente, as leis e vitórias que apregoam em praça pública. É indispensável que em cada indivíduo se produza um desmoronamento, uma divisão interior, que se dissolva o que existe e se faça uma renovação, mas sem impô-la ao próximo sob um manto farisaico do amor cristão ou do senso de responsabilidade social, ou o que quer que seja usado para disfarçar as necessidades pessoais e inconscientes de poder. O autoconhecimento de cada indivíduo, a volta do ser humano às suas origens, ao seu próprio ser e à sua verdade individual e social, eis o começo da cura da cegueira que domina o mundo de hoje. O interesse pelo problema da alma humana é um sintoma dessa volta instintiva a si mesmo. Que este meu trabalho esteja a serviço desse interesse. Outubro de 1918. Prefácio à terceira edição. Este estudo surgiu durante a Guerra Mundial e deve sua existência principalmente à repercussão psicológica dessa grande conflagração. A guerra terminou e, pouco a pouco, as coisas se acalmam. Mas os grandes problemas psíquicos levantados pela guerra continuam preocupando a sensibilidade e o espírito dos que pensam e pesquisam. É provável que isso tenha influído na sobrevivência deste pequeno estudo no pós-guerra, permitindo que agora apareça em sua terceira edição. Considerando que se passaram 7 anos desde o lançamento da segunda edição, julguei necessário aperfeiçoar o texto e introduzir uma série de modificações, sobretudo nos capítulos referentes aos tipos e ao inconsciente. O capítulo sobre desenvolvimento dos tipos no processo analítico foi inteiramente suprimido, já que a questão foi amplamente desenvolvida em meu livro Tipos Psicológicos, que pode servir de referência aos interessados. Quem já tentou dar forma popular a uma matéria altamente complexa e que ainda se encontra em estado de elaboração no plano científico, há de concordar comigo que a tarefa não é fácil. A dificuldade aumenta pelo fato de muitos dos processos e problemas da alma aqui descritos ainda serem totalmente desconhecidos por muitos. Algumas coisas também se chocam com preconceitos ou podem parecer arbitrárias. Peço, porém, que se considere o objetivo de um estudo como este. O máximo que se pode pretender é dar uma ideia aproximada da matéria e servir de estímulo. Nunca, porém, penetrar nos pormenores da reflexão e do fornecimento de provas.
Fico satisfeito se o livrinho satisfizer tal finalidade. Abril de 1926. Prefácio à quarta edição. Afora algumas emendas, esta quarta edição é lançada sem alterações. Das múltiplas reações do meu público, deduzi que a ideia do inconsciente coletivo, a que consagrei um capítulo neste estudo, suscitou um interesse todo especial. Por isso, não quero deixar de pedir a atenção dos leitores para os trabalhos importantes feitos por diversos autores nessa área, publicados nos últimos anos no Eranus Yarbur. Não sei se esta é a pronúncia correta. As informações contidas neste livro não pretendem abranger a totalidade da psicologia analítica. Portanto, muitos pontos são apenas esboçados e outros nem são mencionados. Espero, porém, que continue atendendo aos seus modestos objetivos. Abril de 1936. E prefácio à quinta edição. Decorreram 6 anos desde a última edição inalterada. Por este motivo, pareceu-me oportuno submeter este pequeno estudo a uma profunda revisão antes desta nova edição. Assim, muitas deficiências puderam ser eliminadas ou melhoradas, e o supérfluo foi suprimido. Matérias difíceis e complexas como a psicologia do inconsciente não se prestam apenas a novas descobertas, mas também a equívocos. Trata-se de uma vasta área virgem, em que penetramos a título experimental, onde só é possível atinar com o caminho certo depois de errar por muitos desvios. Apesar do meu esforço de introduzir no texto o maior número possível de novos pontos de vista, não se deve esperar que esgotem todos os principais aspectos do atual conhecimento nessa área da psicologia. Nesta obra de divulgação popular, reproduzo apenas alguns dos pontos essenciais, tanto da psicologia médica quanto do rumo da minha própria pesquisa, e isso sem ultrapassar o âmbito de uma introdução. O conhecimento profundo só é adquirido mediante leituras especializadas, de um lado, e experiências práticas, de outro. Recomendo aos leitores desejosos de adquirir conhecimentos mais pormenorizados nesse campo, de modo todo especial, o estudo das principais obras sobre psicologia médica e psicopatologia, além de uma revisão cuidadosa dos compêndios de psicologia. Este será o caminho mais seguro para o necessário conhecimento da psicologia médica, sua posição e seu significado. Tal estudo comparativo vai ajudar a compreender a atitude de Freud, que se queixa da impopularidade da sua psicanálise, bem como a sensação que tenho de encontrar-me à margem, isolado, num posto solitário. Acho que não exagero quando digo que as noções de psicologia médica moderna ainda não tiveram a devida acolhida na ciência universitária, embora já se note algumas exceções dignas de registro, o que não ocorria antigamente. Em geral, as ideias novas, exceto as que provocam ondas de excitação geral, requerem pelo menos uma geração para se firmarem. As inovações em psicologia demandam, sem dúvida, mais tempo ainda, já que, sobretudo nessa área, cada um se considera, por assim dizer, autoridade no assunto. Abril de 1942. Todos os prefácios escritos pelo autor. Jung. Capítulo 1. A psicanálise. É indispensável que o médico, o especialista em doenças nervosas, aprofunde seus conhecimentos psicológicos, se quiser ajudar seus clientes, porque as perturbações nervosas, ou tudo que se designa por nervosismo, histeria, etc., são de origem psíquica e exigem, obviamente, um tratamento da alma. Água fria, luz, ar, eletricidade, etc., são de efeito passageiro e muitas vezes não produzem nenhum efeito. O padecimento do doente vem da alma, de suas funções mais complexas e profundas, que mal ousamos incluir no campo da medicina. Nesses casos, o médico precisa ser psicólogo, isto é, um conhecedor da alma humana. Antigamente, ou seja, quase 50 anos atrás, a formação psicológica do médico ainda era das mais deficientes. Seu manual de psicologia limitava-se exclusivamente à descrição e à sistematização clínica das doenças psíquicas,
e a psicologia ensinada nas faculdades era ou filosofia ou a chamada psicologia experimental, introduzida por Wilhelm Wundt. Da escola de Charcot, na Salpêtrière de Paris, vieram os primeiros estímulos para uma psicologia das neuroses. Pierre Janet iniciou suas pesquisas sobre a psicologia dos estados neuróticos, que fizeram época. Bernheim retomou com sucesso em Nancy a proposta de Liébaud de tratar as neuroses pela sugestão. Proposta esta que já tinha caído no esquecimento. Sigmund Freud traduziu o livro de Bernheim e isto foi para ele um estímulo decisivo. Naquela época, ainda não existia nenhuma psicologia das neuroses e psicoses. Cabe a Freud o mérito imorredouro de ter lançado as bases para uma psicologia das neuroses. Freud pode ser ouvido aqui no canal, aliás. Seu ensinamento resultou da experiência adquirida no tratamento prático das neuroses, isto é, da aplicação de um método que ele chamou de psicanálise. Antes de entrar numa exposição mais detalhada da matéria propriamente dita, é preciso dizer algo sobre a sua posição em relação à ciência da época. Presenciamos um espetáculo que confirma mais uma vez a observação de Anatole France. Os cientistas não são cuidadosos. O primeiro trabalho de maior envergadura realizado nesse campo mal chegou a provocar um eco distante, apesar de ter introduzido uma interpretação totalmente nova das neuroses. Alguns autores faziam pronunciamentos elogiosos a respeito, mas ao virar a página prosseguiam em suas descrições de casos de histeria à maneira habitual. Agiam, portanto, mais ou menos como alguém que reconhecesse e aprovasse a ideia ou o fato de que a Terra é redonda, mas mesmo assim continuasse a representá-la tranquilamente com a forma de um disco. As publicações seguintes de Freud passaram inteiramente despercebidas, apesar de conterem observações de suma importância para a área específica da psiquiatria. Quando Freud escreveu a primeira verdadeira psicologia dos sonhos, em 1900, anteriormente, trevas absolutas imperavam nesse campo, ridicularizaram-no. E quando, por volta de 1905, começou a lançar as primeiras luzes sobre a psicologia da sexualidade, puseram-se a vituperar. Essa tempestade de protestos eruditos pode ter sido a principal responsável pela publicidade sem precedentes alcançada pela psicologia de Freud. Notoriedade esta que superou de longe os limites do interesse científico. Por isso, temos que apreciar mais de perto essa nova psicologia. Já no tempo de Charcot, sabia-se que o sintoma neurótico é psicógeno, isto é, proveniente da alma. Sabia-se também, graças principalmente aos trabalhos da escola de Nancy, que qualquer sintoma histérico pode ser provocado pela sugestão. Conheciam-se igualmente, através das pesquisas de Janet, as condições psicomecânicas dos surtos histéricos, como anestesias, paresias, paralisias e amnésias. Mas não se sabia como um sintoma histérico pode proceder da alma. As relações psíquicas causais eram totalmente desconhecidas. Em 1880, o Dr. Breuer, velho clínico vienense, fez uma descoberta que na realidade se tornou o começo da nova psicologia. Tinha uma jovem cliente muito inteligente que sofria de histeria, isto é, para sermos mais exatos, acusava, entre outros, os seguintes sintomas: uma paralisação espasmódica hirta afetara-lhe o braço direito, era acometida por repetidas ausências ou estados de sonolência. Além disso, tinha perdido o domínio da linguagem, pois não sabia mais falar sua língua materna e não conseguia expressar-se senão em inglês, a chamada afasia sistemática. Na época, tentaram elaborar teorias anatômicas para explicar tais distúrbios, apesar de as partes do cérebro em que estão localizadas as funções do braço não se apresentarem mais afetadas do que as de uma pessoa normal. A sintomatologia da histeria é repleta de impossibilidades anatômicas. Uma senhora que havia perdido completamente a audição devido a uma afecção histérica
punha-se a cantar frequentemente. Certa vez, quando a cliente entoou uma canção, o médico sentou-se ao piano despercebidamente e a acompanhou em surdina. Na passagem de uma para outra estrofe, mudou repentinamente de tom. A paciente, sem se dar conta, prosseguiu, cantando no novo tom. Logo, ela ouve e não ouve. As várias formas de cegueira sistemática apresentam fenômenos semelhantes. Um homem sofre de cegueira histérica total. No decorrer do tratamento, readquire a visão. Mas, a princípio e durante muito tempo, apenas parcialmente. Vê tudo, exceto as cabeças das pessoas. Vê todas as pessoas que o cercam sem cabeça. Logo, ele vê e não vê. Pela observação de uma vasta série de experiências desse tipo, ficou comprovado que só a parte consciente do doente não vê ou não ouve. Mas, de resto, a função do órgão do sentido está em perfeita ordem. Esse estado de coisas entra em contradição frontal com o caráter de um distúrbio orgânico, que sempre afeta a função em si. Após essa digressão, voltemos ao caso de Breuer. Não existiam causas orgânicas que justificassem a perturbação. O caso devia ser considerado histérico, isto é, psicógeno. Breuer havia notado que o estado da cliente melhorava durante algumas horas, cada vez que a deixava falar de todas as reminiscências e fantasias que lhe ocorressem, em estado de sonolência provocada ou espontânea. Utilizou-se disso sistematicamente no decorrer do tratamento. A cliente inventou um nome. Chamava-o de Talking Cure, conversa terapêutica. Ou então, ironicamente, de Chimney Sweeping, limpar a chaminé. A cliente adoecera quando cuidava do pai, mortalmente enfermo. Como é compreensível, suas fantasias giravam principalmente em torno dessa época repleta de emoções. As suas reminiscências daquele tempo ressurgiam, no estado de sonolência, com tamanha precisão e com tantos detalhes, que se podia supor que um pensamento desperto jamais as teria reproduzido com a mesma forma e exatidão. Essa intensificação da memória, que não raro se produz nos estados de consciência diminuída, é denominada hipermnésia. Coisas insólitas foram sendo reveladas. Um dos relatos dizia mais ou menos o seguinte: certa noite, velava o doente, que ardia em febre, angustiadíssima com seu estado e muito tensa, porque estavam à espera de um cirurgião de Viena que vinha para operá-lo. A mãe afastara-se por algum tempo, e Ana, a paciente, sentada à cabeceira, apoiava o braço direito sobre o espaldar da cadeira. Pôs-se a sonhar acordada, e viu uma cobra preta vindo da parede e aproximando-se do doente, prestes a mordê-lo. É muito provável que no campo, atrás da sua casa, realmente existissem algumas cobras que já haviam assustado a menina anteriormente e que agora forneciam o material para a alucinação. Queria repelir o animal, mas estava como que paralisada. O braço direito, que pendia sobre o espaldar da cadeira, estava dormente, anestesiado e paresiado. Quando olhou para ele, seus dedos transformaram-se em pequenas cobras com caveiras nas pontas. Provavelmente estava querendo afugentar a cobra com a mão direita paralisada. Por isso, a anestesia e a paralisia ficaram associadas à alucinação com a cobra. Quando esta desapareceu, quis rezar angustiada, mas não conseguiu. Não podia falar língua alguma, até que, finalmente, se lembrou de um verso infantil em inglês e pôde continuar a pensar e a rezar nessa língua. Nesta cena ocorreram paralisia e distúrbio da fala. Ao relatá-la, isso desapareceu. Consta que o caso foi completamente resolvido dessa maneira. Devo contentar-me aqui com esse único exemplo. No livro já citado de Breuer e Freud, encontramos uma quantidade de exemplos similares. É bem compreensível que cenas dessa natureza tenham um efeito muito grande e reproduzam uma profunda impressão. Por esta razão, tendemos a atribuir-lhes significado causal na gênese do sintoma.
A teoria procedente da Inglaterra, energicamente defendida por Charcot, do choque nervoso, que na época dominava a interpretação da histeria, prestava-se muito bem para explicar a descoberta de Breuer. Daí resultou a chamada teoria do trauma, segundo a qual o sintoma histérico e, na medida em que os sintomas constituem a doença, a própria histeria, vem da psique abalada, trauma, persistindo inconscientemente durante vários anos as impressões produzidas. Freud, que a princípio era colaborador de Breuer, pôde comprovar fartamente essa descoberta. Ficou demonstrado que nenhuma das espécies de sintomas histéricos se produz por acaso, e que esses são sempre causados por fatos que abalam a psique. Assim sendo, a nova concepção abria um vasto campo de trabalho empírico. O espírito pesquisador de Freud, porém, não podia fixar-se por muito tempo nessa constatação superficial, pois já surgiam problemas mais profundos e bem mais difíceis. É óbvio que momentos de intensa angústia, como os vividos pela paciente de Breuer, podem deixar marcas indeléveis. Mas como é que ela viveu esses momentos tão nitidamente marcados pelo patológico? Será que o cansaço dos cuidados dispensados ao doente poderiam ter provocado esse efeito? Nesse caso, coisas semelhantes deveriam ocorrer com muito maior frequência, pois, infelizmente, são muitos os casos de atendimento a doentes extremamente extenuantes, e a saúde nervosa da pessoa que presta esses cuidados nem sempre é das melhores, evidentemente. Para este problema, temos na medicina uma excelente resposta. Dizemos: o X do problema é a predisposição. As pessoas são predispostas a tais coisas. Mas Freud indagava em que consiste essa predisposição. O levantamento dessa questão levou logicamente à investigação da pré-história do trauma psíquico. Ora, é frequente observar-se que cenas de forte conteúdo emocional, presenciadas por diversas pessoas, têm um efeito diferente sobre cada uma delas. Coisas indiferentes, ou muito agradáveis para algumas, são consideradas repugnantes por outras. Haja vista o caso de sapos, cobras, ratos, gatos, etc. Há mulheres que assistem tranquilamente a operações com efusão de sangue, mas que se põem a tremer de medo e nojo ao simples contato de um gato. Sei de caso de uma jovem que ficou sofrendo de histeria aguda por causa de um susto. Acabava de sair de uma festa. Era meia-noite. Em companhia de vários amigos, ia a pé para casa. De repente, aproximou-se deles por detrás uma carruagem em disparada. Todos afastaram-se para os lados, menos essa moça, que, tomada de pânico, pôs-se a correr no meio da rua, na frente dos cavalos. O cocheiro estalava o chicote e vociferava. De nada adiantou. Ela desceu a rua inteira, correndo como uma desesperada. Chegando a uma ponte, já sem forças, achou que o único meio de escapar aos cavalos seria jogar-se ao rio. Por sorte, havia lá transeuntes que a detiveram. Esta mesma pessoa esteve por acaso em São Petersburgo no fatídico dia 22 de janeiro de 1905 e presenciou uma operação de exército que varria a rua com rajadas de fogo. À sua direita e à sua esquerda, as pessoas iam caindo por terra, mortas ou feridas. Mantendo grande calma e presença de espírito, assim que avistou um pórtico, esgueirou-se para outra rua, escapando sã e salva. Esses momentos de horror não lhe causaram maiores problemas. Depois de ter presenciado tudo isso, encontrava-se perfeitamente bem e até com mais disposição do que antes. Esse tipo de comportamento pode ser observado com bastante frequência, onde se conclui que a intensidade de um trauma em si tem pouca determinação patogênica, mas este deve ter para o paciente um significado particular. Em outras palavras, não é o choque em si que provoca invariavelmente a doença, mas esta ocorre quando ele encontra uma determinada disposição psíquica, que poderia ser o fato de o paciente atribuir inconscientemente um significado específico ao choque. Seria esta a chave do segredo da predisposição? Vejamos.
Quais as circunstâncias peculiares da cena da carruagem? O medo tomou conta da jovem assim que ela ouviu aproximar-se o tropel dos cavalos. Numa fração de segundo, teve a impressão de que fatalmente lhe ocorreria alguma desgraça terrível, como a morte ou algo semelhante. A essa altura dos acontecimentos, já tinha perdido por completo o poder de raciocinar. Parece que o momento decisivo foi determinado pelos cavalos. A reação irresponsável da moça a um acontecimento tão insignificante deve ser atribuída a uma predisposição. Provavelmente os cavalos tinham para ela um significado todo especial. Não seria infundada, por exemplo, a suspeita de que alguma experiência perigosa em seu passado estivesse ligada a cavalos. A confirmação dessa suspeita não tardou. Quando a paciente tinha 7 anos de idade, durante um passeio de carruagem, os cavalos dispararam, aproximando-se em vertiginosa corrida de um barranco que descia abruptamente para um rio. O cocheiro saltou, gritando-lhe que fizesse o mesmo. O medo de morrer a impedia de obedecer, mas, por fim, saltou a tempo. 1 segundo antes dos cavalos e da carruagem caírem no abismo. Seria necessário provar por A mais B que são profundas as impressões deixadas por acontecimentos desse tipo. No entanto, isso não explica por que mais tarde uma simples e inofensiva sugestão da situação provocaria uma reação tão descabida. Até aqui, sabemos apenas que o sintoma manifestado mais tarde teve um preâmbulo na infância. O que há de patológico nesse caso, porém, não foi esclarecido. É preciso conhecer outros dados para que se possa penetrar nesse mistério. À medida que as experiências foram se multiplicando, foi sendo provado que, na totalidade dos casos até então analisados, existia, ao lado dos fatos traumáticos da vida, uma perturbação de ordem específica, situada no plano erótico. Amor, como se sabe, é um conceito vastíssimo, que pode alcançar céus e infernos, em que se conjugam o bem e o mal, a nobreza e a baixeza. Com essa descoberta, operou-se na interpretação de Freud uma reviravolta considerável. Freud, baseando-se inicialmente na teoria do trauma de Breuer, procurou a causa das neuroses nos acontecimentos traumáticos da vida, mas depois dessa descoberta, deslocou o centro do problema para outro plano, bem diverso. Podemos pegar o caso citado como exemplo. Já compreendemos que os cavalos desempenharam, evidentemente, um papel peculiar na vida do paciente, mas o que não entendemos é a sua reação posterior, absurda e exagerada. A anormalidade da história é que cavalos totalmente inofensivos a assustam. Como se descobriu que, juntamente com os eventos traumáticos da vida, desenvolve-se uma perturbação na área erótica, baseamo-nos nisso para investigar se algo de anormal aconteceu nesse sentido. A jovem conhece um rapaz de quem pretende ficar noiva. Ama-o e espera que seu casamento seja feliz. Fora isso, nada se descobre de imediato. A investigação, no entanto, não pode ser abandonada após o resultado negativo de uma questão superficial. Existem caminhos indiretos, quando o direto não conduz à meta. Voltemos, pois, àquele momento estranho em que a moça saiu correndo à frente dos cavalos. Indagamos a respeito dos amigos que a acompanhavam e da festa a que tinha ido. Fora um jantar de despedida de sua melhor amiga, que ia ausentar-se para um tratamento prolongado numa estação de águas no exterior, por causa do seu estado nervoso. Segundo ela, a amiga é casada, feliz e mãe de um filho. Podemos duvidar da informação acerca da felicidade da amiga, porque se assim fosse, provavelmente não teria razões para estar nervosa, necessitando de tratamento. Mais adiante, fazendo algumas perguntas, fiquei sabendo que, assim que os amigos a alcançaram, minha cliente foi reconduzida à casa do anfitrião, por ter sido esta a maneira mais fácil de acomodá-la àquela hora da noite. Lá chegando, em seu estado de esgotamento, teve uma acolhida hospitaleira. Neste ponto da narrativa, a paciente silenciou, embaraçada e confusa, tentando mudar de assunto. Tratava-se talvez de uma reminiscência desagradável que de repente surgira. Após vencer a resistência obstinada da paciente, fiquei sabendo
que naquela mesma noite ocorrera outro incidente insólito. O amável anfitrião lhe fizera uma ardente declaração de amor, o que, em vista de partida da dona da casa, criara uma situação um tanto difícil e embaraçosa. Ela disse que essa declaração a surpreendera como um relâmpago num dia de sol. Mas essas coisas sempre costumam ter seus antecedentes. Nas semanas seguintes, o trabalho consistiu em desenterrar, fragmento por fragmento, uma longa história de amor, até recompô-la por inteiro. Tentarei fazer um resumo. A paciente, quando criança, sempre tivera atitudes de menino. Só gostava de brincadeiras turbulentas, zombava do seu próprio sexo, reprimia toda a feminilidade e evitava qualquer ocupação feminina. Depois da puberdade, quando poderia ter começado a se interessar pelo aspecto erótico, passou a fugir de toda a companhia, odiando e desprezando tudo quanto mesmo de longe lhe lembrasse a condição biológica da pessoa humana. Vivia num mundo de fantasias, que nada tinha a ver com a realidade. Assim, foi se furtando até os 24 anos de idade a todas as pequenas aventuras, esperanças e expectativas que normalmente agitam interiormente a mulher nessa idade. Foi quando teve a oportunidade de se aproximar de 2 homens, que deveriam romper a cerca de espinhos que crescera ao seu redor. A era o marido da sua melhor amiga, e B, um amigo solteiro. Gostava de ambos. No entanto, logo lhe pareceu que gostava muito mais de B, um amigo solteiro. Não tardou em estabelecer-se uma relação de intimidade entre ela e B, e já se falava num possível noivado. Devido às suas relações com B e com sua amiga, era frequente o seu contato com A, o marido da amiga, cuja proximidade muitas vezes a deixava agitada e inexplicavelmente nervosa. Naquela época, a paciente e seus amigos participaram de um banquete. Em dado momento, estando ela a brincar distraída com seu anel, este subitamente lhe escapou da mão, indo rolar para baixo da mesa. Os 2 homens puseram-se a procurá-lo. Foi B quem o encontrou, o amigo solteiro. Colocou-lhe o anel no dedo com um sorriso expressivo e perguntou-lhe: "Sabe o que isso quer dizer?" Ela teve imediatamente uma reação estranha, irresistível. Arrancou o anel do dedo e jogou-o longe pela janela aberta. Seguiu-se naturalmente um momento de embaraço e logo depois ela se retirou, deixando os amigos, com um mau humor insuportável. Pouco tempo depois, foi passar as férias de verão numa estância, onde, por coincidência, o casal A também veraneava. A mulher de A começou a ficar visivelmente nervosa e, como se não se sentisse bem, muitas vezes não saía de casa. Logo, a paciente tinha a oportunidade de passear sozinha com o marido da amiga. Uma vez foram dar uma volta de barco. Ela estava contente e animada. De repente, perdeu o equilíbrio e caiu na água. Como não soubesse nadar, A só conseguiu salvá-la com muita dificuldade, puxando-a já muito desfalecida para dentro do barco. Foi então que ele a beijou. Esse interlúdio romântico ligou-os mais fortemente um ao outro. No entanto, a paciente nunca permitiu que a profundidade dessa paixão lhe viesse à consciência, provavelmente por ter se habituado desde cedo a negligenciar impressões dessa espécie, ou melhor, a esquivar-se delas. Para justificar-se perante si mesma, fez tudo para apressar-se ao noivado com B, o amigo solteiro, convencendo-se de que o amava. Obviamente, esse jogo surpreendente foi logo captado pela aguçada percepção do ciúme feminino. Intuitivamente, sua amiga percebera o segredo e torturava-se com isso, o que aumentou o seu nervosismo, donde a necessidade de um tratamento e sua viagem ao exterior. Na festa de despedida, o espírito maligno aproximou-se da nossa doente e sussurrou-lhe ao ouvido: "Hoje à noite ele estará sozinho. Alguma coisa deve acontecer contigo para que venhas à sua casa." E foi o que aconteceu.
Seu estranho comportamento a levou para a casa de A, o marido da amiga. E assim, conseguiu o seu intento. Esclarecido isso, não haverá quem não acredite que só um requinte diabólico poderia imaginar e executar um encadeamento de circunstâncias igual a esse. Do requinte, ninguém duvida. Mas o julgamento moral é altamente suspeito. Insisto em afirmar energicamente que os motivos que levaram a essa dramatização da paciente não eram de forma alguma conscientes. Parecia que tudo lhe acontecera por acaso, sem que tivesse consciência de qualquer um dos motivos. Mas todos os antecedentes deixam bem claro que tudo estava inconscientemente programado para esse fim. Enquanto isso, a consciência esforçava-se para levar a bom termo o seu noivado com B. A compulsão inconsciente de seguir pelo outro caminho foi, entretanto, mais forte. Aqui voltamos às nossas considerações iniciais, isto é, a questão da origem do patológico, ou seja, o insólito, o exagerado, da reação ao trauma. Baseado em outras experiências, suspeitei que nesse caso particular também havia, além do trauma, uma perturbação de ordem erótica. Essa suspeita foi inteiramente confirmada e leva à conclusão de que o trauma, motivo aparente da doença, nada mais é do que a oportunidade que algo que está fora do domínio da consciência, isto é, um importante conflito erótico, tem de se manifestar. Assim sendo, o trauma perde a exclusividade, sendo substituído por uma interpretação muito mais abrangente e profunda, que envolve um conflito erótico como agente patogênico. Muitas vezes perguntam por que a causa da neurose tem que ser justamente um conflito erótico e não outro conflito qualquer. A isso pode-se responder que ninguém afirma que assim seja, mas tem sido provado que é o que acontece mais frequentemente. Apesar de todas as asserções indignadas em contrário, a verdade é que o amor, com todos os seus problemas e conflitos, tem um significado fundamental na vida humana. Pesquisas sérias têm provado constantemente que a sua importância é muito maior do que o indivíduo suspeita. Renunciou-se, portanto, à teoria do trauma por estar superada. O fato de se reconhecer que não é o trauma, mas um conflito erótico oculto que está na raiz da neurose, faz com que o trauma perca o seu significado causal.